Bem-vindos à nossa live As 5 Feridas Emocionais, inspirada no livro das 5 Feridas e que foi tão pedida por vocês há um mês, há 2 meses. Então, espero que vocês tenham aí convosco água, porque vai demorar um bocadinho, e também papel e caneta. Acredito que vai ser útil. Deixem-me só aqui colocar isto direitinho e vamos começar, porque eu tenho muito conteúdo para vos passar. Eu precisava de saber se vocês ouvem muito o ventilador e se me conseguem ouvir a mim, porque está um forninho aqui e eu precisava mesmo do ventilador. Deixem-me ver aqui. Então, vamos começar. Vamos começar, que eu tenho muita coisa para vos dizer. Então, esta live, ela foi principalmente inspirada neste livrinho, As 5 Feridas. Nós costumamos dizer As 5 Feridas Emocionais, mas o título do livro, na realidade, é As 5 Feridas que Impedem a Felicidade, da Lise Bourbeau. Este livro tem um segundo livro, que é Curar as 5 Feridas. Eu não trouxe tanto conteúdo deste livro, ok, do segundo. Não é que ele não seja bom ou útil, mas gosto muito mais do primeiro do que do segundo. Contudo, se vocês gostarem desta live, do conteúdo desta live, eu aconselho-vos a lerem o livro. Porquê? É totalmente impossível eu conseguir trazer tudo o que está aqui numa live de 1 hora. Aliás, eu ainda estou a questionar se eu vou conseguir passar tudo em 1 hora. Por isso, deixa eu olhar aqui um bocadinho. Por isso, vamos ver e vamos ver quanto tempo é que isto vai durar, ok? Então, se vocês gostarem do conteúdo, leiam o livro se não leram, ok? É um bom livro também para nós consultarmos de vez em quando, para relembrarmos o que está aqui. Então, começando, eu tenho aqui as minhas notas. Como sempre, vocês sabem que eu preciso das minhas notas, senão começamos aqui a divagar nos temas e eu perco-me. Então, para vos explicar como é que as feridas emocionais, são ativadas ou surgem, eu queria vos trazer uma frase da Lia Luft, que é: a infância é o chão que pisamos a vida inteira. Então, nós muitas vezes achamos que o problema está no dia de ontem, no ano passado, há 2 anos, mas por norma o que acontece, e foi uma das coisas que falámos na nossa última live, que está guardada nos destaques, ok? Se vocês não quiserem andar à procura. A nossa infância, o que nós vivemos na nossa infância, não é tanto o que nós vivemos, é mais como nós interpretamos, como nós trazemos para nós o que nos aconteceu na nossa infância, como aquilo nos foi, como aquilo nos marcou, como a nossa criança interpretou o que nos aconteceu na nossa infância. Isso vai reverberar para a nossa vida inteira. Então, normalmente, quando nós temos uma questão, e novamente isto foi falado na live anterior, que está guardada nos destaques, quando normalmente nós temos uma questão, imaginem, vários relacionamentos abusivos. Normalmente o problema não é o relacionamento abusivo. Não é o relacionamento anterior, nem 2 relacionamentos atrás. Normalmente a raiz disso tudo está lá na infância. Talvez numa das feridas emocionais. Então, quando a Lia Luft nos traz que a infância é o chão que nós pisamos a vida inteira, é sobre isso. É sobre o facto de, durante a vida inteira, nós vamos estar ali à volta do mesmo. Há forma de curar, tipo zerar isto? Eu diria que não. Porquê? Porque foi exatamente por causa disso que nós viemos. Então, isto aqui depois traz várias questões
né? Cada área tem o seu olhar sobre isto. O meu olhar é que antes de nós encarnarmos, nós escolhemos, a nossa alma escolhe as experiências que quer passar. Porque essas experiências vão ajudá-la a ela experimentar e então assim evoluir. Então, a nossa alma, ela escolhe onde vai crescer, onde vai nascer, a família, o que vai acontecer ao longo da vida dela para que ela possa experienciar e evoluir. Se nós pudéssemos, de um dia para o outro, resolver tudo o que aconteceu na nossa infância, de que valeria nós estarmos aqui? Não valeria, não é? Então, por isso é que basicamente a nossa vida é voltar a pisar a nossa infância. Na infância é o chão que pisamos a vida inteira. Então o que acontece na nossa infância, principalmente até aos 7 anos, é decisivo. E isto pode aqui causar alguma pressão para os pais. Contudo, por mais que os pais tentem ser o mais perfeitos possível, vai acontecer. Porque não depende dos pais. Depende de como a criança interpreta o que aconteceu. Então, vocês já viram várias vezes situações em gêmeos ou crianças que nasceram que têm diferença de pouco tempo, né? Pouco tempo de nascimento, em que foram criados pelos mesmos pais, criados nas mesmas circunstâncias, tiveram as mesmas oportunidades e ainda assim elas são diferentes. Gêmeos, por exemplo, né? Nasceram no mesmo dia, nasceram na mesma hora, tiveram as mesmas vivências, supostamente a mesma atenção, a mesma educação e mesmo assim contêm experiências e traumas diferentes. Eu estou a colocar os traumas entre aspas, vão ver a live anterior, ok? Então, não adianta os pais quererem fazer o mais perfeito possível, querer colocar a criança numa redoma de vidro, querem dar tudo e mais alguma coisa, porque tanto um ou outro vai resultar no mesmo. A criança veio para experienciar o que veio para experienciar e não há muito a fazer quanto a isso. Podem simplesmente dar o vosso melhor e ponto. Sem cobranças, sem extremismos. Então, quase todas as pessoas têm situações na vossa vida, eu preciso ligar aqui o meu amigo ventilador, quase todas as pessoas têm situações na sua vida, que não foram graves, mas ainda assim, como crianças, registaram como trauma. Registaram como trauma porque as crianças sentiram-se desamparadas. A criança ela só necessita de 2 coisas: amor e amparo. No amor está incluído o carinho e a atenção. No amparo está incluída a segurança, o limite, a estrutura e a orientação. E imaginem, a mãe dá carinho e atenção, mas o pai não dá. Já fica ali qualquer coisa a não bater certo, ok? A criança continua a dizer está a faltar alguma coisa, ok? Se um deles, o amor, o amparo, o carinho, a atenção, a segurança, limite, estrutura, orientação, se um deles falta, a criança entende como uma falta. Ele pode na realidade não faltar e ela entende como uma falta. Já vamos ver isso. E a criança aqui vai desenvolver mecanismos de defesa, do género. Ela começa a perceber o que é que acontece e começa a desenvolver um pensamento de eu preciso fazer X ou eu preciso não fazer X para ser amada e ser amparada. Então, a criança vai sempre buscar os pais. A criança quer atenção 100% do dia. Total atenção, total dedicação. E nós sabemos que isso não é possível. Então, em algum momento, a criança irá se sentir desamparada e vai começar a criar os seus mecanismos de defesa, de acordo com os seus filtros que ela traz de outras vidas, de outras experiências, incluindo do que ela decidiu que vai viver nesta vida. Okay? Este eco do eu preciso fazer X ou eu não posso fazer X para ser amada e amparada vai para a vida adulta. Porque como criança, a criança não consegue fazer mais nada. Ela simplesmente consegue passar pela experiência e registar aquilo da forma que para ela faz sentido. Então, quando este eco vai para a vida adulta, em adultos começamos a fazer as coisas para agradar aos outros. Não é? Queremos ser amados pelos nossos clientes e fazemos tudo por eles.
e nós não estamos cá para ser amados pelos nossos clientes, nem pelos nossos colegas de trabalho, nem pelos nossos patrões. Queremos ser amparados pelos nossos namorados, maridos, parceiros, o que seja. Queremos que as nossas namoradas, esposas, façam tudo, comida, tratar a roupa, ser a nossa segunda mãe, não é? E quando nós estamos neste registro, nós ainda estamos a buscar os pais, não é? Porque a criança vai continuar... Gente, o meu ventilador está a arruinar as minhas notas. A criança vai continuar a buscar os pais enquanto o adulto não tomar posse, ok? Então, na vida adulta, eu não vou encontrar aquilo que eu queria tomar dos meus pais na infância. Não adianta eu agora, como adulta, chegar à beira do meu pai, da minha mãe. Tu, na minha infância, não me deste isto e eu preciso disto, por isso dá-me agora para eu ser feliz e resolver a minha vida. Não funciona. Então, hoje, como adulta, é minha responsabilidade eu reconhecer o que é que me falta e dar isso a mim mesma, assumindo o meu papel de adulta. Então, eu hoje vou-vos trazer as 5 feridas emocionais causadas na infância e vou-vos trazer soluções para vocês colmatarem as falhas das vossas feridas, ok? Então, como adulta, eu assumo o meu papel de adulta, eu mesma me amparo, eu mesma me apoio, eu sou suficiente, porque eu recebi o suficiente. Eu recebi o que os meus pais me deram, independentemente do que eles me deram. Não vamos julgar o que os pais nos deram, ok? Não há bom, nem há mau. É o que é o que foi, e nós vamos usar o que temos. Então, vamos para as nossas 5 feridas, incluindo as nossas 5 máscaras, incluindo as sugestões. Deixem-me só aqui ver se está tudo ok. Ok, vamos lá. Então, primeira ferida de hoje. Ferida da rejeição. A ferida da rejeição traz a máscara da fuga. E aqui vocês podem ser identificando com algumas feridas, com alguma máscara. Podem identificar-se com uma em específico, podem identificar-se com várias. O que vai estar aqui mais em questão é... Nós vamos falar os efeitos emocionais, as sensações emocionais, e vamos falar sobre o aspecto físico. Porquê? Tudo o que acontece no nosso emocional, no nosso mundo interno, reflete-se no nosso mundo externo. Reflete-se no nosso físico. Então, por isso é que às vezes as pessoas mudam drasticamente de aspecto físico. E quando eu falo mudar drasticamente, não é sobre foram fazer um corte de cabelo, pintaram o cabelo, fizeram uma plástica, nada disso. Ok? Mas, por exemplo, vocês já não veem uma pessoa há 10 anos e quando a veem, parece que o rosto dela mudou. Está mais redondo, está mais longo, o porte, a posição corporal pode estar diferente. Porquê? Porque ela fez mudanças internas e isso reflete-se no externo. Isso funciona para o positivo e para o negativo. Por isso temos de estar atentos à nossa postura, ao nosso corpo. O meu difusor desligou-se. Então, ferida da rejeição. Ferida da rejeição surge... Deixem-me só aqui ligar o meu difusor. Surge quando a criança sentiu que o pai ou a mãe o repeliu. Que o pai ou a mãe não queria na vida dela. E, novamente, isto não precisa de ser literal. O pai e a mãe podem querer a criança, mas pode em algum momento a criança ter sentido que ele não queria. Imaginem que o pai está a trabalhar no escritório. E a criança entra pelo escritório adentro. Anda a brincar, anda a fazer isto, não sei o quê. E o pai diz, agora não posso, agora estou a trabalhar, vai-te embora. Se a criança tiver do género, se tiver experiências passadas, vamos trazer assim, experiências passadas, onde já se sentiu rejeitada e precisa trabalhar a ferida da rejeição nesta vida, ela pode entender isso como o meu pai não me quer. Então, isto também pode acontecer ainda no ventre da mãe.
Por exemplo, quando é uma gravidez surpresa, né? Quando os pais não estavam à espera e a mãe descobre que está grávida, aquele momento de, oh meu Deus, a criança pode se sentir rejeitada e isso passar adiante. Quando, por exemplo, esperavam um bebé de um sexo e o sexo do bebé é diferente, existe aquele momento de, o bebé pode se sentir rejeitado. Pode também se sentir-se rejeitado por comentários, por impaciência, ok? Mesmo que não seja a intenção dos pais. É aquilo que eu vos disse no início. Não está tudo na mão dos pais. Independente do que eles façam, se a criança vier predestinada para ter uma ferida da rejeição, ela terá. Ela vai interpretar o que aconteceu na vida dela de forma a ela vivenciar essa ferida da rejeição para poder evoluir. Ok? É este o objetivo, gente. Evoluirmos. Nós temos que reconhecer as nossas feridas, perdão, para comentarmos as nossas falhas e evoluirmos. Então, uma pessoa adulta com a ferida da rejeição tem um corpo, uma estatura magra, estreita, ocupa pouco espaço e muitas vezes é desproporcional. Por exemplo, tem as pernas maiores ou tem os braços maiores. Nota-se uma desproporção. Esta pessoa é uma pessoa que quer passar despercebida, é uma pessoa que se isola muito, que duvida do seu direito de existir, que acha que não tem valor, que não quer ser encontrado, por isso é que ela se isola. Ela sente-se sufocada muitas vezes quando as pessoas procuram muito por ela ou vão atrás dela. Esta pessoa também costuma ter problemas de pele, porque ao ter problemas de pele, ela cria o problema de pele para repelir as pessoas, para que as pessoas não se aproximem, ok? Esta pessoa também tem o hábito de... a pessoa com ferida da rejeição, com a máscara da fuga, tem o hábito de desligar e perder-se nas suas ideias. Sabem quando está toda a gente a conversar e está uma pessoa ali tipo... desligou? Não é está a dormir, é está no mundinho dela. Não está a ouvir nada do que se passa à volta. A pessoa com a ferida da rejeição e a máscara da fuga procura fazer tudo de uma forma perfeita para não se sentir rejeitado. Ela receia o pânico, porque quando ela sente pânico, ela não consegue fugir. Ela fica cristalizada, congelada e não consegue fugir. Quanto mais ela se sentir rejeitada, mais ela vai atrair situações onde é rejeitada, né? Para ela olhar para isto. Lembrem-se que as coisas acontecem na nossa vida para a gente olhar para elas, não é porque somos castigados, ok? Então se aquilo está a acontecer muitas vezes, é para olharmos para aquilo. E quando nós nos sentimos rejeitados, é porque nós também nos rejeitamos a nós mesmos. Se a criança entendeu que o pai ou a mãe as rejeitou, porque é que ele sabia de aceitar? Entre aspas, não é? Então a criança vai trazer isto. Esta pessoa também é uma pessoa que come pouco e poucas quantidades, não é? Porque não podemos comer demasiado, senão vamos ocupar muito espaço. Nós não queremos ocupar muito espaço, nós queremos passar despercebidos. Então, esta ferida da rejeição, esta máscara da fuga, ela ensina-nos a amarmos, a amar o outro, a amarmos-nos e a dar-nos amor. Ensina-nos também a nos relacionar. Gente, eu hoje estou com as palavras enroladas. Então, solução, entre aspas. Porquê entre aspas? Porque é um processo. Como eu vos disse no início. Vocês não vão usar o óleo essencial, fazer um mantra e vai desaparecer. É um processo. Consoante a vossa ferida da rejeição melhora, o vosso físico vai mudar, vocês tomam posse desse emocional, dessa situação emocional. Se calhar vai acontecer algo na vossa vida e vocês recuam um bocadinho e depois voltam a tomar um pouco mais de posse, ok? Então, soluções. Não fugir, permanecer perante o desconforto. Uma pessoa com a ferida da rejeição vai querer fugir. Fugir de lugares com muitas pessoas, fugir de situações de confronto, fugir de sítios onde é vista. E ela não deve fugir. Aos pouquinhos, deve se expor e permanecer. Aceitar não só o que se passa à volta, mas também aceitar-se ela mesma. E isto depois vai esbarrar aqui com uma das próximas lives futuras
que eu vou trazer sobre esta questão da aceitação também do que os outros pensam de nós ou o que a gente acha que eles estão a pensar de nós. A solução também é trabalhar o amor próprio. Olhar para o pai e para a mãe e apaziguar-se com o que é e como é. Independentemente se eles realmente rejeitaram ou se eles não rejeitaram e foi apenas uma interpretação, nós devemos aceitar e trabalhar nessa aceitação. Essa aceitação não é aceitei, está resolvido. Não, com calma. Dia após dia. Um dia andamos para trás, no dia seguinte andamos para a frente. Ok? É um processo. Lembrem-se sempre que é um processo. Óleos essenciais que podem ajudar neste processo. O bergamota ajuda-nos a trabalhar a nossa autoaceitação e a aceitação das coisas em geral. O align também nos conecta à nossa essência. O cássia trabalha e promove a autoconfiança. O jasmim ajuda também a conectar-nos aqui connosco mesmos e com a nossa autoconfiança. O lícia também. O marjoram, que é o manjerona, e o cedarwood, eles ajudam-nos a lidar com a nossa relação com o outro. Então, é a autoconfiança e a presença nos relacionamentos, quando nos relacionamos com o outro. O peace e o vetiver, eles vão nos trazer presença para permanecermos e enfrentarmos o nosso medo. Okay? O pink pepper ajuda-nos a trabalhar o autojulgamento e as comparações. E a lavanda ajuda a acalmar, ok? Principalmente nestes momentos em que apetece fugir das situações. Então, primeira ferida. Identificaram-se com a ferida da rejeição? As pessoas que vão ver a live gravada, ou melhor, que estão a ver a live gravada, né? Para quando me ouvirem eu estar a falar com elas no presente, depois podem deixar nos comentários as feridas com que se identificaram, ok? Segunda ferida. Acho que vamos conseguir fazer as 5 hoje. 7h25. Acho que estamos a andar bem. Ferida do abandono. A ferida do abandono tem a máscara do dependente. Eu acho que há pouco não expliquei o que é isto da máscara. Lembram-se que eu disse que a criança criava um mecanismo de defesa para conseguir ser amada pelos pais. Então este mecanismo de defesa é esta máscara. Não é que a pessoa é dependente. Não é que a pessoa é fugidia. Mas usa essa máscara para agradar aos pais. É aquilo que ela pensa que os pais querem. Ok? No caso da ferida da rejeição, ela pensa que os pais querem que ela desapareça, que ela não exista. Então ela tenta fugir ao máximo, ocupar o menos espaço, incomodar o menos possível. Ok? Então, na ferida do abandono, nós temos a máscara do dependente. Esta criança, ela sentiu-se deixada ou largada. Ok? E este deixado ou largado pode ter acontecido, como pode simplesmente, imaginem, a criança era filha única e nasceu um irmão mais novo. De um momento para o outro, a criança deixou de ter a atenção. A atenção passou a ser dividida pelo irmão. E ela pode achar que foi abandonada. Agora não é nada para mim, é tudo para ele. Né? A criança, os pais de que a criança podiam trabalhar muito e não estar presente, e ela achar que o trabalho é mais importante. E sentir-se abandonada. Os pais podem ter ido para o hospital uma temporada ou deixarem na escolinha ou numa ama. A criança pode se sentir abandonada se não compreender realmente o que está a acontecer. Se for muito repentino. Ok? Então ela, apesar de não ter sido abandonada, ela pode sim ter se sentido abandonada. Então, uma pessoa com a ferida do abandono, com a máscara do dependente, a criança sentiu que não recebia a atenção que ela queria. É só isso. Ela queria, ela colocou uma expectativa. Okay? O corpo do adulto com a ferida do abandono é um corpo magro e pequeno, com traços redondos e com o peito fechado, com os ombros fechados, okay? Sobre si mesmo. Ela vai atrair as pessoas pelo olhar. Ok? Pelo um olhar triste, porque é mesmo isso, é para a pessoa estar com ela, ficar com ela e não a abandonar. Ela vai ter falta de tónus muscular e pode ter partes do corpo descaída, por exemplo, os ombros, ok? E uma postura abatida. Ela acredita que não consegue atingir nada sozinha, que precisa sempre de ajuda.
Ela tem normalmente uma postura de vítima. Ela própria cria as dificuldades para si mesma, ok? Ela vai dramatizar muito para que o outro a ajude, para que o outro esteja com ela. Porque ela quer atenção, ok? Ela também gosta de ser o salvador. Não gosta de ser só a vítima. Porque quando ela é o salvador, ela também tem atenção. Então, ela vai fazer as coisas pelos outros, a pessoa com a ferida do abandono, mas na realidade é para ser elogiada, para se sentir importante. E provavelmente tem dores de costas, porque ela coloca às suas costas responsabilidades que não lhe pertencem. Mas ela coloca para ter atenção. Okay? O medo da pessoa que tem a ferida do abandono é o medo da solidão. Ela acredita que não vai conseguir lidar nem gerir a solidão. Então ela vai pedir a opinião, a aprovação dos outros antes de decidir. Elas não decidem ou duvidam da sua decisão por não se sentirem apoiadas. Okay? Pode ter uma voz infantil. Pode fazer muitas perguntas, não é? Do género, eu estou com muitas dúvidas, preciso de ti aqui. Então, e tem também um desafio em aceitar um não e vai insistir muito, gente, os meus apontamentos com este ventilador, e vai insistir muito nas coisas, ok? É provável também que ela manipule, amue e faça chantagem. Atenção, as pessoas fazem isto não é de forma consciente, ok? É inconsciente, lembrem-se, é um mecanismo de defesa. O que nós podemos fazer é trazer isto para a nossa consciência e começarmos a mudar com as soluções, ok? Pessoa com a ferida do abandono, com a máscara da dependência, sente necessidade que o outro lhe explique porque é que está a ir embora, senão ela sente-se abandonada. Vive muita tristeza e não sabe porquê, e para não sentir ela procura companhia. Ela se funde facilmente com os outros, ela sente muito facilmente a infelicidade e a felicidade dos outros, e isto pode causar agorafobia, ok? Por causa de abrir tanto o seu campo. Ela precisa de criar uma nova noção de responsabilidade. Isto já faz parte da solução, ok? Se ela criar uma nova noção de responsabilidade, metade dos problemas dela vão estar resolvidos. Então, os dependentes, eles acham-se muitas vezes independentes. Eles gostam de dizer que são independentes, mas na realidade eles estão apenas a negar e a esconder a ferida. Então, se eles aceitarem, é melhor para eles, para poder começar a trabalhar nesta ferida, ok? Nestas falhas emocionais, falhas entre aspas. Mas o pessoa com a ferida do abandono não gosta de comer sozinho, né? Porque ela na realidade ela não gosta de fazer nada sozinha e não gosta que os outros vão embora, porque ela tem medo de reviver o abandono, né? Solução, a própria solução entre aspas, ok? Lembra-se que é um processo. Não te abandones a ti mesmo. Se tu te reviste de alguma forma na ferida do abandono e na máscara do dependente, em vez de ir procurar alguém que não te abandone, não te abandones tu a ti mesmo. Faz as coisas sozinho, incentiva-te a fazer as coisas sozinho. Apoia-te a ti mesma, ok? Perdoa, entre aspas, o facto do pai ou a mãe ter-te abandonado, entre aspas, né? Lembra-te que foi uma interpretação da tua criança e não o que na realidade aconteceu. E aceitar, né? Mais uma vez, que o que foi na infância foi como tinha que ser. Foi o que precisavas que fosse para que então pudesses viver essas experiências e agora tomar consciência e então evoluires. Fazeres o caminho que tu precisas fazer para a tua alma evoluir. Óleos essenciais que vão ajudar na ferida do abandono. O frankincense vai ajudar caso a sensação de abandono seja por parte do pai. O óleo de mirra vai ajudar caso a sensação de abandono seja por parte da mãe. O marjoram, o manjerona, o gerânio e o manuka vão ajudar aqui com a sensação de confiança, a estimular a nossa confiança e o gerânio também o perdão. O bergamota e o ylang-ylang vão ajudar na autoaceitação, na aceitação da realidade e a apoiar a criança interior. Para aqueles que se sentem muito dependentes de alguém, ok? Usar também o óleo essencial de tea tree, o de cravinho, o de gengibre, o de jasmim e o de magnólia. O de magnólia vai trazer aqui muito a compaixão, tanto por nós mesmos como pelos outros.
Então, vamos para a terceira ferida. A ferida da humilhação. E como eu vos disse no início, vocês podem se identificar com uma, com duas, com três, com todas. Qual é que está mais ativa se eu me identificar com várias? Aquela que está mais espelhada no teu físico. O teu físico vai mostrar aquela que está mais ativa. Ok? Então, na ferida da humilhação, com a máscara do masoquista, a criança sentiu-se rebaixada ou humilhada pelos pais. Ok? Ela ela pode ter sentido ou achado que um dos pais tinha vergonha dela quando ela estava suja, quando ela fazia um disparate, quando ela estava mal vestida, etc. Okay? Comentários como és um porquinho, estás sempre sujo, és um porquinho, fizeste xixi na cama. Sabem aqueles... Ou, por exemplo, ele apanhar a mãe ou o pai a contar a alguém ele esta noite fez xixi na cama. A criança pode sentir vergonha. Ok? Também pode ativar a ferida da humilhação se for uma criança muito controlada e achar que não tem liberdade para agir. Porque ela, por ser muito controlada, ela não aprende a lidar com a liberdade e esse é o medo de quem tem a ferida da humilhação. Não saber lidar com a liberdade. Já vamos aí. Máscara do masoquista. Porquê o masoquista? O masoquista, aqui nesta máscara, ele vai procurar a dor e a humilhação de forma inconsciente. Ok? Ele também vai, muitas vezes, gozar de si próprio para não serem os outros a ser gozados. Né? Imaginem uma pessoa que fez uma asneira. Uma asneira... Precisa ser uma asneira. Imaginem, tipo, a pessoa estava a comer e sujou a camisola. Né? E pode olhar e ignorar. Normalmente a pessoa que tem ferida da humilhação começa: sujei a roupa toda, sou mesmo um porco, não sei o quê. Porquê? Porque se ela gozar com ela mesma, ela já gozou, os outros já não têm calibre para gozar com ela. Então ela própria coloca-se neste lugar de dor e de humilhação para que o outro não o faça. Normalmente as pessoas que têm ferida da humilhação e a máscara do masoquista, elas têm um corpo com excesso de gordura. Têm formas redondas, largas, baixa estatura, pescoço grosso, ok? Ganham peso com facilidade e isto vai espelhar a sua convicção. Então ela vai colocar-se em situações onde precisa cuidar do outro para se esquecer de cuidar de si própria. Então ela foca no outro para não olhar para ela mesma, na realidade, porque quando ela olha para ela mesma ela sente vergonha. Okay? Ela acha que tem a obrigação, o dever de cuidar do outro. Ela nem se questiona quanto a isso. Okay? E quanto mais ela coloca este peso nas suas costas, mais ela aumenta de peso. Então ela não se sente reconhecida pelo que ela faz, ela vai se queixar porque não a reconhecem e que faz muito, mas ela vai continuar a fazer o mesmo. Ok? Porque ela não consegue ver que ao fazer tudo pelos outros, ela está na realidade também a rebaixá-los e humilhá-los. É como se ela dissesse: tu não consegues sem mim, por isso eu vou ficar aqui, eu estou cansada, eu trabalhei muito, mas eu vou fazer isto porque tu não consegues sem mim. Ok? Ela faz de tudo para ser útil e para só ocupar. Uma pessoa com a ferida da humilhação, com a máscara do masoquista, ela também tem dificuldade de exprimir as suas necessidades e o que ela sente. Ok? Ela vai guardar tudo para si. Principalmente segredos, por vergonha. Ela tem dificuldade em expressar o que sente por vergonha, ok? Normalmente estas pessoas são também hipersensíveis. Elas fazem de tudo para magoar os outros e... Para não magoar os outros, desculpem, pensei que estava estranho. Fazem de tudo para não magoar os outros e colocam-se como responsável de tudo. Eu dou conta, eu não preciso de preocupar, ok? Vem aqui um bocadinho de água. Então, ela acha que ao fazer-se de útil, que esconde a sua ferida, ok? E ela receia a liberdade, como eu vos disse, ok? Por isso é que ela se ocupa tanto. Porquê? Ela acha que, ao não ser controlado, ao ter liberdade, não é? Que não vai conseguir gerir a liberdade por estar sem limites. Então, neste sem limites, ela acha que vai comer demasiado, dormir demasiado, beber demasiado, comprar demasiado. É como se ela não se conseguisse
disciplinar, ok? Depois sente vergonha disso. Então depois volta ao padrão, né? Ao círculo. Mas ela não se acha digno também. E receia ter medo do olhar do outro. Porque a partir do olhar do outro ela pode sentir o que é que o outro está a pensar de mim. Será que, né? Volta àquela questão da infância. Será que está a pensar como a minha mãe? Será que tem vergonha como o meu pai? Então, solução para esta ferida. Amor próprio. O meu ódio até caiu. Amor próprio. Vocês já repararam que o amor próprio está praticamente em todas, né? Porque nós temos que fazer por nós mesmos. Fazer mais por si e menos por outros, pelos outros. Responsabilizar-se por si mesmo e não pelo que é dos outros. Expressar, falar as suas necessidades. E lembrar-se. Isto lá está. Isto já vai fazer ponte para a nossa live, provavelmente, de outubro. Lembrar-se que o que o outro pensa ou diz sobre ela, na realidade diz mais sobre ele próprio do que sobre ela. Do que sobre a pessoa que tem a ferida da humilhação. Ok? Nessa live seguinte nós vamos falar um bocadinho mais disso. Óleos essenciais que esta pessoa deve usar. As pessoas que têm a ferida da humilhação. O Metapower. O Metapower vai ajudar aqui com esta relação com o corpo e com a vergonha. O Grapefruit ou o Lemon, em caso não terem o Metapower. O Bergamota para a autoaceitação. O Copaíba Frankincense para a vergonha e para a conexão. O Fennel para a responsabilidade. Cassia e Jasmim para a autoconfiança. E o Ylang Ylang para apoiar a criança interior. Ok? Ferida da traição. Eu acho que vou ter que ligar aqui a minha luzinha. Porque esta hora começa agora a falhar a luz. Ui! Ok, acho que está bom assim, tá? Parece-me bom. Então vamos lá. Ferida da traição, estamos quase a terminar. Afinal vamos conseguir fazer isto numa hora. A criança sentiu-se traída, ok? A ferida da traição surge quando a criança se sente traída. Ai Ana, como é que a criança vai se sentir traída? Os pais dizem, amanhã vamos ao parque. Chega amanhã e não vão ao parque. Os pais dizem, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, eu compro-te esse brinquedo. Chega ao mês e eles não compram o brinquedo. E a criança, se tiver aquele gancho, aquele gatilho que nós falámos no início da ferida da traição, ela vai tomar aquilo como os meus pais não fizeram o combinado, né? E vai deixar de confiar. Por isso, vai criar um mecanismo de defesa, a máscara do controlador. Ela vai controlar tudo para ela própria não trair os outros, né? Para respeitar os compromissos, para ser fiel e responsável. E vai desconfiar dos outros, para não voltar a ser traída. Então ela vai criar um corpo, falando da parte física, um corpo que exibe força e poder. O próprio corpo dela diz, eu sou responsável, podem confiar em mim, eu dou conta. Okay? Normalmente os homens com a ferida de traição têm os ombros mais largos, muito mais largos do que a cintura, e a mulher tem a anca mais larga do que os ombros. Okay? Têm também um olhar intenso e sedutor e fazem sentir-se especial. Elas captam tudo muito rapidamente, são muito perspicazes. Vou aumentar aqui um bocadinho a gente, eu mudei, não queria mudar a luz. Está aqui, deixem-me só aumentar. Pronto. E fazem o outro se sentir muito especial, né? Com este olhar sedutor. Eles têm muitas expectativas e gostam muito de prever o futuro. Têm uma personalidade forte, são rápidos nas suas ações, possuem muitos talentos e têm pouca paciência para pessoas lentas, né? Eles não gostam de imprevistos, são muito mentais, querem que tudo seja como eles previram, que nada saia do conforme, porque senão eles sentem-se traídos, né? Não gostam de atrasos, têm dificuldade em delegar tarefas, porque o outro pode não fazer e ele sente-se novamente traído, né? Gosta de ter a última palavra, não se dá bem com autoridades, não admite os seus erros e tem dificuldade também em falar das suas fraquezas. É muito difícil admitir os seus erros, ok? Não é que não admite, é difícil. Detesta mentiras, ok? E batotas, e gostam de estar bem informados, de saber de tudo, para nada passar, né, ao lado. Eles têm medo da desresponsabilização
Eles têm medo de falhar o compromisso, né? De se responsabilizarem por algo e falharem o compromisso e de serem desresponsabilizados, né? De dizer, olha, não voltas a fazer esta tarefa porque tu não deste conta da primeira vez, né? Têm também medo da dissociação, da separação, porque quando existe uma separação eles sentem que não tiveram o controle da situação, e também da negação, porque quando eles recebem um não, eles também se sentem traídos. Então, normalmente quem tem esta ferida, a ferida de traição, também tem a do abandono, ok? É uma derivação de. Solução. Primeiro, trabalhar a paciência, né? E a tolerância consigo mesmo e com os outros. Confiar mais. Esta é uma das principais. Aprender a confiar, ok? E aprender a soltar e a deixar fluir. E a aceitar que às vezes as pessoas não vão dar conta, às vezes as pessoas não vão conseguir, às vezes vai surgir imprevistos, ok? Óleos essenciais para a ferida da traição e para quem tem a máscara do controlador. O cipresse, que ajuda exatamente a soltar, ok? Aí no flow. O peace vai ajudar aqui a enraizar e a ter mais calma com estes medos. O cilantro vai também ajudar a soltar o controlo. O gerânio vai ajudar a confiar e a perdoar. O rose também e o ylang-ylang também. O ylang-ylang é aquele óleo mesmo para a criança interior. Em todas as feridas podem usar, assim como o bergamota. Vamos para a última ferida, a ferida da injustiça. Gente, eu pensei que ia ficar aqui até amanhã a falar das feridas e afinal, não sei porque esta última tem mais texto. Então, a ferida da injustiça, a nossa última. A ferida da injustiça traz-nos a máscara da rigidez. Então, quem tem esta ferida normalmente também tem a ferida da rejeição. É como a anterior da traição e do abandono, ok? Ela foi criada quando a criança se sentiu injustiçada por não poder ser ela mesma e exprimir-se como ela quer. Aqui, o pai ou a mãe foi visto como frio, autoritário, crítico, severo ou intolerante. Isto pela perspectiva da criança. Mas o pai ou a mãe pode realmente ser uma destas coisas, okay? Ter destas características. Então, aqui, quem tem a ferida da injustiça vai ter uma postura rígida, okay? Muito reta, ombros retos, costas retas, pouca flexibilidade, e aqui a pouca flexibilidade é física mesmo, ok? Então, aquelas pessoas quando vêm às aulas de yoga dizem logo, eu não tenho flexibilidade nenhuma. E eu, sim, vamos trabalhar isso. Não sei se vocês sabem, mas no yoga, quando nós trabalhamos no corpo, atua também no emocional. Então as pessoas começam a mudar ao longo dos anos. É muito giro ver isso. Mais coisas. Aqui quem tem a ferida da injustiça vai tocar o perfeccionismo também, ok? Ela quer ser perfeita para não ter o dedo apontado e dizer tu não fizeste isto ou tu fizeste mal, ok? São pessoas muito sensíveis, mas mostram-se duras, cruzam muito os braços, não é? Para manter aqui a rigidez e a postura, e vestem muito preto também. Quem tem a ferida da rejeição também veste muito preto, para passar despercebido. Então, máscara da rigidez, não é? Os perfeccionistas, eles acham que se o que fazem e dizem é perfeito, será justo. A questão é, perante o filtro de quem? Eu estou a cair da minha almofada, gente. Ui, lá foi o meu cristal. Perante o filtro de quem é que são perfeitos, não é? Então eles vão procurar a justiça a todo o preço, a todo o custo. Têm tendência também para sentir inveja. Sentir muita inveja do outro por causa da sua própria rigidez e desta questão da injustiça. É tipo, o outro, ele não se esforçou tanto e tem mais. Então isto vem muito da ferida da injustiça também. São pessoas vivas com movimentos dinâmicos, ok? Mas gestos muito rígidos, muito robóticos. Percebe-se que apreciam ela mesma. A pessoa com a máscara com a ferida da injustiça percebe-se que o outro aprecia mais pelo que ela faz do que pelo que ela é.
Então isto já começa aqui, desde a infância, a criar aqui uma dissociação, né? Têm medo de ganhar peso, estas pessoas são muito rígidas com dietas, são as primeiras ali a perceber, isto faz bem, isto não faz, posso comer isto, não posso comer isto, ok? Têm uma questão de com a falta de tempo, porque querem fazer tudo muito bem feito e demoram muito tempo a fazer as tarefas. Não gostam de se atrasar, mas vai-se atrasar porque ela gosta de sair perfeita. Quer garantir que é digno do que recebe, então vai trabalhar muito para receber algo. Usa muito palavras como sempre, nunca, muito, né? Ali muito... Gente, acabei de me dedurar agora. Esta dualidade entre bom e mau, certo e correto, são muito importantes para a pessoa com a ferida da injustiça. Na realidade, não existe bom e mau. Também não existe certo e errado. Isto são os julgamentos nossos, né? Mas para a pessoa com a ferida da injustiça, isto é muito importante. Então, ela vai ter aqui muita coisa do bom e mau. Isto é bom, isto é mau. Posso fazer isto, não posso fazer aquilo, né? Esta pessoa, ela tem muito medo de se enganar, de tomar decisões erradas, de ser criticada, de perder o controle, de desagradar. Quer resolver tudo de imediato, tem vergonha do que faz ou do que não faz também. São muito exigentes com elas mesmas. Acha que tem que estar sempre em ação, tem muita dificuldade em descansar, ok? E quando descansa, sente-se tensa, mesmo em descanso, ok? Normalmente vivem com muito stress. Gente, eu estou aqui numa dicotomia entre passar calor ou secar-me a garganta com o ventilador. Então, são pessoas que também têm dificuldade em conhecer e respeitar os seus limites. Normalmente pessoas que passam pelo burnout ao longo da vida delas, ok? Sentem-se obrigados a pagar ao outro na mesma moeda. Do género, se recebem algo, elas não conseguem ficar ali só com aquilo. Elas têm que ajustar a conta, ok? Obviamente vão atrair injustiças, né? Porque nós vamos atrair injustiças para que possamos curar a nossa ferida da injustiça. E perceber que não é... né? Não há bem e mal. Não há eu dou 5, recebo 5. Não há. Né? Ela tem muita dificuldade em distinguir entre rigidez e disciplina. São pessoas que vivem muita raiva e muita irritação por causa desta questão da injustiça, né? Gente, nós vemos injustiças todos os dias, toda a hora. Tanto na nossa vida como se ligarmos a televisão para o telejornal. Então, elas precisam de aprender a gerir isso, né? Passam por pessoas frias, mas na realidade elas não são frias. Elas são afetuosas. Só como têm esta postura muito rígida, não é? Para manter o respeito, a distância, elas passam por uma pessoa fria. E normalmente têm problemas de pele também para evitar, né, que os outros se aproximem muito, que toquem. O maior medo destas pessoas é a frieza. Eles não têm a consciência que por causa de serem tão rígidos, eles próprios são frios com os outros, né? Porque não querem mostrar a sua vulnerabilidade. Gente, agora estou a ficar iluminada demais. Está melhor. E são pessoas que normalmente vão buscar curas naturais. Só em última instância que elas vão aos médicos. Elas querem, tipo, as coisas naturais. E eu estou a dizer isto porque eu acho que muita gente deste Instagram se identifica. E também são os primeiros a serem vegetarianos. Lá está. Os justos, né? E as dietas. Eu acho que estou a adorar-me, né? Então, solução, como eu expliquei no início, não é? Porque não há uma solução, é um processo para trabalhar a nossa ferida da injustiça e a nossa máscara, o nosso mecanismo de defesa da rigidez. Admitir o quanto injusto é consigo mesma. Respeitar, ouvir os seus limites, conectar-se e respeitar os seus próprios limites. Ser mais leve consigo mesma e com o outro. Perceber que isto não é 50-50. A vida não é 50-50. Não é? Trabalhar o amor próprio. Ajudar aqui a meditar para ajudar a acalmar todo este movimento mental, ok? E reconciliação.
E a nível de óleos essenciais, o Peace, para ajudar com os medos e enraizar. O Bergamota, para trazer mais leveza. O Cipreste e o Aromatouch, para trazer mais flexibilidade, mais entrar no flow, ok? O Serenity, para ajudar também aqui a lidar com o perfeccionismo. O Cipreste também é muito bom para o perfeccionismo. O Wild Orange, para ajudar aqui a trazer mais leveza e alegria, ok? E o Cássia, para a autoconfiança. Com isto, conseguimos terminar as nossas 5 feridas emocionais em menos de 1 hora. Estou muito feliz. Vocês estejam à vontade para deixar as vossas dúvidas, principalmente para quem vai ver gravado, ok? Podem deixar nos comentários. Podem também deixar nos comentários a ferida com que vocês mais se identificam. Se tiverem dúvidas sobre os óleos essenciais, também podem deixar, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do conteúdo, uma vez mais, eu vos recomendo lerem o livro, ok? O primeiro livro, As 5 Feridas que Impedem a Felicidade, da Lise Bourbeau. E, se depois gostarem muito desse, podem ler o segundo, ok? Curar as 5 Feridas. Mas, como eu vos disse no início, eu ainda prefiro mais o primeiro ao segundo. É isso. Muito obrigada por todos que estiveram presentes a ouvir-me. E vemo-nos na próxima live. Eu tenho uma surpresa para vocês, mas ainda não posso contar. Conta amanhã. Tá bem? Surpresa é para a próxima semana. Coloquem na agenda. Não sabem o que é, mas coloquem na agenda. Na próxima semana, quarta-feira, às 19 horas. A surpresa tem hora e dia marcada. E se eu posso contar o que é, só posso contar amanhã. Ok? E é isso. Em princípio, para outubro, vamos dar um seguimento nesta live com o livro dos 4 compromissos, ou os 4 caminhos. Ele tem diferentes títulos dependendo qual a versão que vocês compram. E esse livro vai também vos ajudar a gerir um bocado melhor as vossas feridas e o que vocês descobriram hoje aqui nesta live. Ok? Por isso, muito obrigada a todos que passaram por aqui, os que estiveram aqui comigo e os que ainda vão assistir à live. Um beijinho. Qualquer dúvida, qualquer questão, disponha. Até à próxima.